de comunicação, tenho uma agência de propaganda. 35 anos é ano, hein? Anos, muitos anos, muitos anos. Quase minha idade, Roberto. E olha que eu sou novo ainda. É só um, sim. Começou bebê, né? Começou bebê. Comecei bebê. A bebê eu comecei mais cedo. E lógico que nos últimos anos, os meus filhos hoje já estão adultos e tal, então eu consigo me dedicar um pouquinho mais à arte, à escultura hoje, do que alguns anos antes, né? Que gostoso, hein? E você sabe que todos nós aqui temos que levar carne moída para casa, né? E quando as crianças são pequenas, aí tem muita coisa, aí a gente tem que se dedicar quase que 24 horas por dia à sobrevivência da família, etc. E agora eles estão crescidos, têm a vida deles, então eu posso me dar o luxo de não precisar matar tanto leão por dia. Posso dar o luxo de ser vegetariano, vamos dizer assim. Isso. A Flávia que não escuta na boa noite. Diz para mim, então, o fato de ser escultor numa cidade como Sorocaba, né, uma cidade conservadora, uma cidade muito operário, certo? O que e não tem um hábito de arte. Qual é a reação sua ou qual a receptividade tem a arte? Eu acho que a gente está falando assim, quando a gente fala de arte, a gente não vai falar somente de Sorocaba, né? Se a gente for falar de arte, a discussão é bem profunda, a arte é cheia de contradições, eu acho que em todos os lugares, e estamos falando assim de uma maneira mundial. Né? A arte hoje assumiu um papel como sabonete, mercado, ela está na mão dos mercados financeiros, né? Especialmente a arte contemporânea. Mas quando a gente tem esse contato mais próximo com as pessoas, é muito engraçado, porque a arte ela foi o grande público nunca teve muito acesso, né? Passou a ter acesso a algum tipo de arte com os veículos de comunicação, porque grandes artistas passaram para a televisão, para o rádio, então passaram a conhecer algumas facetas da arte, como o cinema, etc. Mas outro tipo de arte, especialmente as artes plásticas, sempre se mantiveram distantes do grande público. E aí entra a discussão arte e artesanato, o que é arte, o que é artesanato, o que também é uma questão ideológica e financeira. Mas o meu ateliê fica no Trujillo. Mas fala um pouquinho, é interessante isso que você falou agora, sobre arte e artesanato. Né? O que você podia dizer para nós, o que é arte e o que é artesanato? Pois é, existem vários conceitos. O mais comum, talvez o mais antigo, é que o artesanato tem alguma coisa com ser utilitário, etc. Mas existem muitas coisas atrás disso. Existe muita coisa ideológica atrás disso. Tá? E eu digo, por exemplo, que hoje a diferença mercadológica entre arte e artesanato é de quem compra. Eu vou contar uma história aqui que vocês podem achar bem absurdo, mas ela é verdadeira. Hoje é mais importante que o artista, o comprador de arte. Se esse comprador tem histórico de que o que ele compra vira dinheiro no mercado financeiro, ele é mais importante que o artista. Que coisa de louco. Então, existem coisas práticas que a gente pode apontar aqui. Eu sou o sujeito X árabe, que comprei e já tenho um histórico de tudo que eu compro vira dinheiro no mercado de arte. Tá? E aí o professor Paulo Gazzi faz alguma coisa, amassa esse maço de cigarro aqui e pinta de vermelho. E aí eu, o árabe, comprei o maço de cigarro dele por $2 milhões. Tá? Certo. Então, isso aqui passa a ser, ou melhor ainda, eu compro uma caixinha com uma arte dentro, alguma instalação, alguma arte, alguma coisa do Paulo Gazzi.
uma caixinha fechada. Não sei o que é, eu não vi essa obra de arte ainda, mas eu comprei por 2 milhões. E vendi para o Roberto aqui por 3. Eu não abri, você não abriu, o Roberto vendeu para o Wagner por 4. E passaram-se alguns anos, essa obra de arte se valorizou e ninguém tirou da caixa. Ninguém sabe o que é e ninguém viu ainda. Então percebe o que é arte, o que é artesanato. E aí é uma questão, e se você não tem uma grife da Escola de Milão, também fica complicado você fazer arte, não é você um pobretão do... Não dá para entrar nos quinhentão. Não. Qual o tipo de escultura você se identifica mais? Pois é, eu gosto muito da arte figurativa, o que geralmente é desprezada na arte contemporânea. Isso é um pouco normal em todas as escolas de arte, não só as artes plásticas, por exemplo, no cinema. Nós tivemos lá no cinema, nas décadas de 40, 50, etc., tivemos o Anselmo Duarte, Atlântida, Veracruz, etc., e aí veio o cinema novo. O cinema novo, então todas as escolas novas passam a quase que criminalizar a escola anterior. Né? Então você vê grandes artistas, poucos tiveram a sorte de se envolver no cinema novo, de não terem esse rancor. Por exemplo, o Grande Otelo foi uma exceção. Mas você pega o Anselmo Duarte, eles foram praticamente banidos do cinema novo. Alguns conseguiram a inserção através da televisão, mas foi uma... Então, mas, doutor, deixa eu só interromper você um pouquinho. Eu andei vendo algumas coisas da Vera Cruz, né, antigamente. Eles tinham muito trabalho bom, não é verdade? Não, eu não estou nem dizendo isso. Então, são grandiosos trabalhos, mas é uma outra escola. Exatamente. É uma outra escola que será repudiada logo em seguida por um movimento novo. Exato. Como aconteceu com a literatura, o parnasianismo, o diabo, enfim, cada escola, né? E o figurativo, ele é muito rejeitado nas artes plásticas hoje. E é uma coisa que eu gosto muito. É quase que um dever você não fazer figurativo. É quase um pecado você... E o que é o figurativo? São as coisas que parecem como elas são, né? E você vê, eu estava falando do Trujillo, o meu ateliê no Trujillo, em frente tem a Escola Marina Gromo, ali naquela praça do Martin Luther King. Aliás, todo mundo está convidado a passar lá a hora que quiser, no horário comercial, e conhecer as esculturas. E às vezes eu estou fazendo as esculturas e além da luz que eu tenho no ateliê, eu preciso de luz natural. Então eu abro as portas e boto a minha banquinha com a luz natural para que eu me enxergue melhor. Ali, hoje o Trujillo, vocês sabem que não tem mais crianças. No Trujillo existem só avós e de vez em quando passa algum adolescente no final de semana. Então todas as crianças da Marina Gromo são da Vila Carvalho, são do Vila Barão, etc. Então gente muito simples que não tem contato com arte através de museus, etc. E aí vai chegando criança, vai chegando pai de criança, vai chegando... E às vezes atrasam o almoço deles em 1 a 2 horas, ficam perguntando, pedem argila, querem entrar. Tá? Então essa coisa de acesso à arte, ela depende de você mostrá-la, de você dar essa oportunidade. Não tem essa de que precisa ter diploma universitário, pós-graduado para gostar de arte. As pessoas simples gostam de arte, as crianças gostam de arte, e a gente costuma falar, e cada vez mais a gente está vendo que essas relações estão sendo retiradas dos currículos básicos, né? A gente está falando de arte, a gente está falando de filosofia, sociologia, etc. Então, o samba não se aprende na escola, no colégio. Pois mas então essa tentativa da gente deixar aritmético a formação das crianças, das pessoas, ela é muito triste, porque é aí que se forma caráter, então, veja bem, na época
Wagner Luiz, isso não sei se é da sua época, mas da minha época existia aula de artes. Opa, Né? educação artística. Educação artística, Hoje né? a minha professora Que era uma coisa, aula de música, aula de educação artística. Dona Cacilda, um grande abraço, Dona Cacilda, minha Pois primeira é. professora de educação Era uma artística. coisa muito bacana. Maravilhosa. Hoje a gente vê essas... inclusive, eu vou ser sincero para você, tinha educação moral e cívica. Né? Então, hoje, foi banido praticamente toda essa coisa da escola. Né? Isso aí, de certa forma, Toco, fez com que a criança tivesse menos acesso ainda à questão de cultura. Né? A questão de cultura, porque eu já trabalhei numa secretaria de esporte, e o esporte e a cultura são as primeiras coisas que são cortadas quando um orçamento de um município, de um estado, precisa sofrer alguns acertos, né? Então, quem que vai cortar? A corta do esporte, a corta da cultura, né? Isso aí faz com que a nossa sociedade, hoje eu sinto que a sociedade é muito pobre na questão de cultura. Qual é a sua visão a respeito disso? É realmente muito pobre, mas eu sempre digo, eu acho que falta a nós artistas a compreensão melhor de tudo, o estudo das coisas, porque as coisas não acontecem ao acaso, a gente não tropeça numa cultura descuidada, a gente não tropeça num esporte descuidado, isso faz parte do projeto. E esse projeto, sinto muito as pessoas dizerem que não tem a ver com arte. Hoje esse projeto tem nome, ele chama um projeto neoliberal. Né? E que ele desbanca, ele transforma tudo em mercadoria, como eu estou falando da arte. É exatamente igual sabonete, maçã. Né? Existe um projeto, então a gente tem que coisificar pessoas para que elas tenham menos senso críticos. Né? E isso é um projeto, shopping center. Né? Eu tiro meu filho do condomínio, eu levo de helicóptero para o shopping center. Se ele quer fazer sexo, ele liga seguramente da minha casa com muros do condomínio, liga para o Disque Sexo. Então, e é uma sociedade isolada, com poucos privilegiados. Tá certo. Vamos para uma questão um pouco mais polêmica, mais contundente. Mais polêmica? Polêmica e contundente. Alessandro. Porque quando na minha época, Wagner Luiz, certo? Só sua época. Eu fiz parte de alguns grupos de teatro e tal, a gente costumava fazer alguns tipos de movimentação independente de apoio ou não de poder público, coisa dessa natureza. E hoje eu vejo assim, esses dias eu estava vendo uma reportagem do pessoal da China, né? O pessoal a população se apoderando dos lugares públicos, né? Para realizar certas atividades e tal, não sei o quê. De certa forma, uma coisa que eu tenho visto que tá sendo muito bacana, e não sei se você já foi, é na Feira do Beco do Inferno. A Feira do Beco, ela está trazendo isso que eu estou colocando para você aqui, né? O movimento do artista, independente do poder público, tomando a sua parte e fazendo a sua parte na sociedade, né? Então, eu quero a sua opinião a respeito. Sim, eu acho que tem essa fantasia de que o artista é especial e muitos deles, a grande maioria, são egocentristas. Exatamente, é isso que eu falo. É verdade. Mas essa também é uma posição elitista, né? Porque, na verdade, as pessoas podem desenvolver arte, devem desenvolver arte, né? E quando a gente fala arte, aí a gente confunde um pouco, eu estou falando de arte, mas quando a gente vai para a cultura, a coisa fica mais complicada ainda. Fica pior, com certeza. Porque cultura é uma outra coisa.
cultura, ela faz parte de tudo, do jeito que eu estou movimentando a minha mão nesse momento, quando eu falo. No almoço que você vai fazer, que eu sei que você é bom cozinheiro na sua casa, tem uma história atrás, tem uma história de cultura nessa comida que você vai fazer. Não tem dúvida. Né? A cultura, ela é transversal, ela passa pela comida. A Dona Maria aqui do nosso lado, que veio do Paraná, e sabe fazer um mexido diferente, isso é cultura e deve ser privilegiado. Isso é cultura. Não é arte, mas é cultura. Ela passa pela construção civil, porque quando você constrói uma casa do Paraná com madeira, você está construindo de um jeito diferente daqui, que são as construtoras com concreto, etc. Isso faz parte da cultura. E quando você vê uma lá da China, por exemplo, como eu vi uma exposição lá no AMB, a casa é feita sem um prego. De bambu, tem coisas maravilhosas. Só no encaixe, velho. O Vietnã, da Colômbia, com bambu. Só no encaixe. Isso faz parte. Então, o que tem a ver com a construção civil, com cultura? Tem tudo a ver. A cultura passa por esse microfone que você está na mão, passa pelo jeito que você faz um orçamento participativo ou não. Vai pela cultura da paz. Nós somos um povo de paz. Nós somos um povo, apesar da violência nas ruas, pela falta de... Mas nosso povo é pacífico, isso é cultura de paz, isso é cultura e deve ser privilegiada, e deve ser ensinada e retransmitida. Né? A cultura passa por todos os setores de um governo, seja municipal, estadual, federal, etc. Interessante. Vamos mudar um pouquinho o rumo dessa prosa. Pode perguntar, Paulo, que eu vou mudar o rumo dessa prosa um pouco. Pegando agora a cultura propriamente, nós estamos há dias do novo prefeito. Tá? O que aconteceu nos 3 anos que nós temos com a atual secretária da Cultura? Ela, uma moça operosa e tal, e conseguiu estabelecer um patamar. Ela coisificou a cultura, mas tem que... E eu tenho acompanhado a miúde, ela conseguiu fazer um banco de dados de todos aqueles que fazem cultura na cidade. Eu acho que isso vai ser um trampolim muito bom, que o prefeito não vai sair do zero, como sempre, e chegar até metade e voltar. O próximo prefeito vai até metade e nunca ultrapassa essa metade. Eu acho que se já tem um patamar para ser... o alicerce já está lançado. Agora, como que fica o artista? O artista que produz arte. Né? Esse artista, o que você acha? O nosso governo ele tem tudo nas mãos para agir, mas falta orçamento. O que você acha? Qual a sua impressão o que vai acontecer conosco em termos de arte? Bem, eu acho que você tem razão. A secretária Jaqueline fez um trabalho esplêndido dentro das limitações ideológicas, orçamentárias, etc., do governo a que ela pertencia. Ela fez o que pôde e fez um trabalho louvável. A primeira coisa realmente que eu acho que deve ser feito com relação à cultura é exatamente o que ela começou a fazer. Esse levantamento que chama mapeamento cultural. Só acho que ele vai ter que ir mais fundo. Quando eu estou falando de mapeamento cultural, eu não estou falando de mapeamento de artistas. Eu estou falando da Dona Antônia, que faz o picadinho do Nordeste, sei lá, e que nem sabe que aquilo é cultura. Gente, tem uma coisa. Essa coisa de você de fazer o trabalho que foi feito agora, tudo bem, é louvável e tal. Mas como isso não é, eu acho que não faz parte da lei. Ainda é fácil de se desmontar isso. Eu acho que se alguém amanhã assumir o governo
e quiser desmontar isso, desmonta. Porque você já trabalhou 35 anos como marqueteiro e tal, não sei o quê. Você tem essa visão, você já deve, como eu, já vi um monte de gente desmontar projetos maravilhosos, né? Talvez se esse plano de cultura que foi elaborado pela Jaqueline agora, que com um monte de artista, com essa coisa legal, se isso não tiver bem estruturado, corre o risco de ser desmontado. Com certeza, eu concordo em número e grau. As grandes ideias, elas têm que se transformar em política de Estado, em políticas municipais, em políticas... política pública, né? Política pública, e não política de um governo ou de outro governo. Por exemplo, cada vez que a gente não escreve, não vira lei, não bota no papel, a gente está sujeito às vontades dos amigos do rei de ocasião. Uhum. Prédio público, vamos lá. Se eu não tenho escrito em algum lugar que eu posso ceder para isso, escrito, que tem que ter o retorno social, tal, eu empresto para a festinha de aniversário do Paulo, que é meu amigo, e não empresto para você, Roberto. Então, não existe o plano diretor, é isso que eu quero dizer. Uma cidade tem um plano diretor, entendeu? Esse plano da cultura devia ser, na minha entendimento, ter o mesmo valor jurídico do que o plano diretor. Sim, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Isso tem que virar política de... Tem que virar política pública efetiva. Política, né? Pública. Inclusive, o que os governantes, não, os nossos, inclusive os mundiais, acabaram... existem leis e quando você está num confronto bélico, por exemplo, guerra, existem as leis de exceção. Exatamente. E aí, você vai transformando em leis de exceção, de exceção, de exceção, e faz com que elas... Então, o primeiro, eu não estou falando em estado de guerra, mas a primeira lei de exceção é cultura e esporte. Não. Tem uma política de esporte, tem uma política de... Mas, olha, nós não temos dinheiro, essa primeira... Então, é uma lei de exceção. Se essa crise virar mais 20 anos, nós acabamos com a... De repente, né? Olha o presidiário custa 2.800 por mês. Isso é muito caro. Lógico que é caro. Mas também não dá para fuzilar todo mundo. Ou faz um plebiscito, instala a pena de morte e vamos matar todo mundo. Olha, não dá para, só porque custa caro, a gente matar preso. Exatamente. Não é? Então são leis de exceção. Você, com esse tempo todo de experiência e tal na área de marketing, você deve ter trabalhado e feito marketing político para várias pessoas, em várias épocas. Essa coisa desse tempo para cá mudou mais do que para água, para o vinho, né? Ficou uma coisa assim, muito louca, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória nessa área de marketing. Pois nesses 30 e tantos anos aí, eu trabalhei em várias áreas, trabalhei com comércio, com indústria, e nos últimos anos a gente se dedicou a fazer mais marketing político, projetos culturais, etc. Né? Mas o marketing político é um trabalho muito específico que exige muito. Bom, primeiro você tem que gostar, segundo que você tem que ser um estudioso, dedicado, você tem que estudar conjuntura, ler todos os jornais, ficar por dentro das questões locais, conhecer as pessoas locais, o que elas representam. O que elas pensam. Né? O que elas pensam, o que as instituições locais, porque o peso de uma igreja evangélica aqui é diferente do peso
de uma igreja evangélica no Mato Grosso. A posição, o peso político do padre aqui é diferente, o peso do Rotary aqui é um, da maçonaria é outro, e assim por diante. Você tem que conhecer profundamente o local em que você vai trabalhar, e isso requer extrema dedicação. E não tem onde se forma a respeito disso. Pois é, a gente tem as bases. Como é que se forma a A respeito gente disso? tem as bases, mas Escola é a vida. É realmente muito suor, muita dedicação e não encarar somente como trabalho. Você respirar aquilo, gostar daquilo e ter algum compromisso com a transformação também. Diz uma coisa, e muito que a gente tem do marketing político é de que é uma coisa que milagre. Mágica. Mágica. E não é bem por aí. Você acaba de dizer que precisa muito trabalho, muita dedicação, tudo mais. Mas agora, por exemplo, quando você recebe um candidato, Sim. e você, na sua percepção, ele é ruim de todos os aspectos. O que faz um marqueteiro? Eu não sei, Milagre. eu não sei o que todo marqueteiro faz, né? O que Esse você aqui faz? Viu? Mas primeiro, O São Toco. Vou apresentar o São Toco para você. mas se eu não tiver nenhuma crença nele, eu estou falando afinidade, primeiro eu não aceito esse trabalho. Primeiro, então, afinidade entre você e o candidato. Senão alguma afinidade em termos de propósito. Uhum. Porque é um tipo de trabalho, não são todos os marqueteiros que são assim, né? Mas Você é uma exceção, Toco. mas eu não vou fazer uma campanha para bandido. Porque eu sou cidadão antes de ser marqueteiro, eu sou cidadão. Lógico que eu preciso levar carne moída para casa, como eu já disse. A hipoteca, né? Mas agora, uma eleição, você tem vários propósitos. E o primeiro, vai ter que ser muito sincero com o candidato. Então, às vezes, você perde. Você pode perder se você entrar nela achando que perder naquele momento é um grande avanço para uma próxima eleição. Não é só quem ganha que é o vitorioso, né? Você tem passos a serem alcançados. Por exemplo, em 2016 a gente está falando em 2018, já está falando em 2020, já está falando em... Né? Então são passos. Então dá-se a impressão de que só existe o sim e o não numa eleição. Não é bem assim. São uma carreira política, tem várias direções, tem vários passos, tem vários degraus. E o que é importante é que você estabeleça isso já no início da campanha, para que você não engane o candidato e nem o candidato espere algo que seja impossível. Mas deixa eu entender aqui, meu querido. A função do marqueteiro não seria simplesmente dar luz, trazer à tona as ideias do político e não necessariamente a do marqueteiro? Porque aí parece que o marqueteiro que está fazendo o projeto político do candidato. A ideia é do candidato, não é? Se ele chamar, por exemplo, eu fosse um marqueteiro, eu não manjo nada de marketing, não sei nada, mas eu acredito que eu só iria dar luz, eu ia mostrar, trazer à tona as ideias, não necessariamente as ideias seriam minhas. Como assim? Eu acho que isso é o principal, né? Mas existem várias maneiras de você passar uma ideia. Você pode passar uma ideia de maneira risonha, de maneira mais dura, de maneira mais... Enfim, existem várias maneiras. E outra, o que é marketing político? É estratégia. É estratégia. Tá, eu quero falar que eu vou fazer o meu programa de governo vai ser montado em cima de cultura, por exemplo, que é o assunto que a gente está falando aqui, né? Se eu vou falar com os produtores culturais, fazer uma campanha dirigida a produtores culturais, é uma coisa. Mas eu posso falar, por exemplo, com todas as pessoas que não estão interessadas em cultura na cidade e falar que eu tenho um grande projeto cultural que vai gerar emprego e renda. Emprego e renda interessa a todo mundo.
Ou não, vou falar só com as entidades reunidas, organizadas, seja Rotary, seja maçonaria, comunidade de bairro, enfim. Vou fazer, são estratégias diferentes, em tempos diferentes. Se eu faço em vídeo, se eu faço em rádio, se eu faço... Enfim, são estratégias diferentes, tempos diferentes, que fazem toda a diferença no resultado final. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Tom. Você, por acaso, faz parte de algum grupo de artistas? Ou não? Você é um artista independente, sozinho? Olha, eu tenho um ótimo relacionamento com vários artistas, mas eu não um grupo estabelecido e tal, não. Eu fui presidente do Conselho de Cultura já há alguns anos atrás. Então eu tenho um bom relacionamento com vários artistas, especialmente porque meu irmão também é músico, Sim. produtor cultural, escritor, historiador. Sim. E assim como outras pessoas, imaginem, quando a gente está falando aqui, a gente está falando da secretária Jaqueline, agora só para falar do prefeito eleito, eu fiz tive o privilégio de fazer um busto do Crespo, pai dele, né? Que está lá no Largo de São Bento, vocês podem ver lá, o Crespo pai, está lá, é um bronze que está na outra extremidade do Parque São Bento, não na porta da igreja, na outra extremidade lá. Então quem passar por lá pode ver aquele busto, fui eu que fiz. Então tenho também um relacionamento com várias pessoas, com o Marcelo, tenho uma grande amizade com o próprio prefeito Crespo. E na área artística acho que é a mesma coisa. Convidado, me disponho a fazer coisas gratuitas, especialmente que se envolvem a comunidade. Agora, eu acho que tem duas coisas. Essa questão, acho que é importante os artistas terem iniciativas de fazer coisas, mas isto não gera transformação. O que gera transformação é ter uma política pública dirigida à cultura e à arte, certo? Eu acho que essa é uma coisa muito importante como ser humano, como cidadão, como cristão, como pessoa, até como satisfação pessoal. Mas iniciativas isoladas, fora de um plano estratégico, e aí eu estou falando de marketing de governo, marketing sem um espaço estratégico diante do projeto, não dá certo. É puro sonho. Então eu acho que é importante como cidadão essa participação. Mas é importante que a gente sempre exija um plano estratégico, um plano de governo que inclua cultura, arte, esporte. Falar em cultura, senhor Toco, vamos lá, agora nós temos um governo que está para se iniciar aí daqui uns dias aí, né? Vai assumir, vai ser diplomado lá. Se o senhor vamos para o senhor Crespo ligasse para o senhor aí, já que o senhor tem uma afinidade com ele, certamente ele lembra, cada vez que ele passa na praça, ele lembra do pai dele e lembra do senhor também. Né? Que o senhor foi o grande artista aí. Se ele ligasse para o senhor, Toco, por favor, quem o senhor indicaria para minha pasta de cultura, meu caro? Se eu mantenho a desse governo, eu troco. E se eu devo trocar, quem que o senhor indicaria? Me ajuda, cara, me ajuda, por favor. Quem que o senhor indicaria, por favor? Eu não teria realmente nenhum nome para indicar, até porque seria indicado com algumas pessoas que estão nessa reta final. Mas eu só ressaltaria o seguinte. Ser gestor de cultura é diferente de ser artista. Aí que está o X da questão. Tá? Aí que é. Nós tivemos algumas experiências raríssimas que elas se juntaram. Por exemplo, são duas pontas diferentes. Primeiro, então, essa eu vou repetir, ser gestor de cultura não quer dizer ser artista. O bom gestor de cultura não precisa ser artista. E um artista não quer dizer que seja um bom gestor de cultura. Ai, ai, ai. O outro, é verdade, porque você precisa de visão administrativa, de administrar recursos escassos. Mas ele não pode ser também bem amparado, ter seus assessores também? O secretário também trabalha sozinho. Por exemplo, do prefeito que tem um secretário, o secretário também tem seus assessores. Existem artistas que são bons gestores. Nós tivemos aí a bênção de ter
um cara, um ser humano de primeira categoria, Gilberto Gil, Sim. Que foi um grande gestor, um grande ser humano, invejável, um grande artista, mas eu estou falando que essa não é a regra. E mais, ele ter aceitado na posição dele como um grande artista consagrado, eu não boto a mão, não vou me sujar com o governo, não quero entrar em política. Não, ele se sujeitou, botou a cara a bater. Então é um sujeito de primeira. Nós tivemos a sorte de ser um bom gestor. Estou dizendo que isso não é regra, gente. Ser artista não quer dizer ser bom gestor. Aliás, a maioria dos artistas administram muito mal as suas carreiras, são mau gestores. A gente deve ter aqui 1 bilhão de amigos da gente músico que administra muito mal. E, a gente conhece. Então estou falando que essa não é regra. Então eu aconselharia, se eu pudesse, imagine, eu não sou ninguém para aconselhar, mas alguém com alguma experiência de gestão voltada a ações culturais que não sejam elitistas. Gestor de política pública. Porque Secretaria de Cultura não é Secretaria de Artista, é Secretaria de Cultura. Eu tenho uma página no Face, tem a minha página pessoal, é só buscar lá Toco Dias, T-O-C-O Dias. Vocês vão encontrar lá na minha página alguns filmes de como se faz escultura e tal, e vocês vão gostar. E quando eu estou falando do filme, não vai ser um saco, não. São coisas de 2 minutos e tal. Então, a gente filmou uma escultura feita em 100 ou 150 horas, em 2 minutos, rapidinho. Então, vocês vão gostar, é uma curiosidade. E se entrarem na minha página, dá uma curtida lá. Se vocês gostarem, se não gostarem, não precisa curtir. Eu só aceito curtidas de coração. E um grande beijo aí. Esse é o cara, hein? Esse é o cara.